Bom dia. Então, atendendo a uma pergunta que me fizeram, por que eu comecei a estudar sobre vinho, sobre gastronomia? Bom, inicialmente, lá quando eu comecei a me interessar por bebida alcoólica, eu só tinha interesse em cerveja. Eu tomava vinho só ocasionalmente, né, e me interessava mais pelas cervejas. Depois acabei estudando um pouco sobre cerveja, isso já tem mais de quase 30 anos. No começo só tomava as nossas cervejas nacionais, né? As lagers, que na realidade é uma variação das Pilsen, né? Que elas são cervejas pobres, né? Tem outras cervejas muito melhores como IPA, Stouts, etc. Depois eu vou gravar uma aula também contando sobre cervejas, né? Então esse foi meu primeiro interesse, não era em relação ao vinho. Isso aí foi uma coisa que surgiu depois. E na realidade eu acabei me interessando de vinho porque eu estava passando vergonha por justamente não conhecer sobre vinho. Às vezes em recepções, jantares e amigos que entendiam do tema, e eu ficava totalmente por fora. Olha, eles estão falando de vinho branco alemão, falando de vinho francês, falando de vinho italiano. Eu não sabia nem do que eles estavam falando. Para mim os vinhos tintos eram quase todos iguais e vinhos brancos também eram todos iguais. Para mim eu não via tanta diferença, era um completo ignorante. Começava a me sentir então meio constrangido, falava assim, pensava comigo mesmo, preciso entender desse negócio aí para não passar vergonha. Numa outra ocasião que eu passei de fato uma vergonha, foi num dia frio, já faz muito tempo isso, quase 30 anos atrás, acho que uns 30 anos atrás, que eu fui num evento com fondue, estava um dia frio aqui em São Paulo, e aí todo mundo escolhendo os vinhos. Eu via que alguns escolheram vinho branco, mas eu, na minha ignorância, escolhi o pior vinho para acompanhar o fondue, que foi um Cabernet Sauvignon, que é um vinho horrível o Cabernet Sauvignon é um vinho excelente, mas para acompanhar outros tipos de comida, não por fondue, né? Aliás, o certo é falar a fondue, e não para acompanhar a fondue, né? A fondue, o melhor vinho é o branco, né? Na Suíça eles usam a fondue com chasselas. E aqui no Brasil, já que é difícil achar o chasselas, eu aconselho um Chardonnay. Chardonnay do Novo Mundo vai muito bem, né? Os aromas e o frutado vão enriquecer o queijo da fondue. Mas então eu passei vergonha, eu escolhi o pior vinho, né? Naquela época o meu paladar não estava tão desenvolvido, e o pior de tudo é que eu nem percebi a gafe que eu fiz, né? Então eu ficava com vergonha na hora de tomar vinho. E aí eu falei assim, não, preciso dar um basta nessa história, nessa vergonha toda aí de não saber pedir, não saber escolher, achar que é tudo a mesma coisa. E aí resolvi estudar. Me lembro que foi até um vinho que meu pai ganhou de presente chamado Vinho para Leigos. Meu pai leu o livro, gostou, e eu também li o livro. E aí quando eu li o livro, aquilo começou a me despertar a curiosidade, né? E aí a partir desse ponto, e como eu falei, já tenho mais de 25 anos, aí eu comecei a estudar. Depois desse livro comprei outros, comecei a fazer cursos sobre vinho, e também comecei a fazer curso ligado à gastronomia. Fiz curso no Senac, gastronomia em geral, de preparação de alimentos, de saber cortar alimentos. Lá nós aprendemos a cortar cebola, cortar cenoura, cortar peixe, saber identificar bons produtos, saber se o peixe está bom, não está ruim. Quer dizer, foi um curso muito bom do Senac. Quem tiver interesse em aprender sobre gastronomia, o Senac oferece excelentes cursos. Também fiz curso para coquetelaria, para fazer coquetéis, né? E também fiz curso de café. Uma época eu também tomava café com açúcar, né? Um tremendo mau gosto, depois eu vi. Também fiz curso de café, fiz curso para barista, né? Eu cheguei a ter uma cafeteria, então aprendi a degustar café. Eu também vou falar algumas aulas aqui sobre café e degustação futuramente. Fiz curso também sobre chocolate, né? Eu também cheguei a ter uma pequena chocolateria e uma loja de vendia chocolate no shopping em São Paulo. Também fiz curso sobre chocolate, aprendi também, vendo que na realidade é difícil, os nossos chocolates aqui no Brasil são bem ruins. Fazendo uma degustação com os verdadeiros chocolates, a diferença, né, é enorme. Felizmente agora no Brasil já
estão vendendo chocolates bons com cacau vindo da Bahia, né? Também nós vamos fazer futuramente degustação de chocolate. E aí as cervejas, né, que foi o meu primeiro interesse, também eu aprendi os meus primeiros estudos de cerveja, foram até antes do vinho, né? E aí eu também aprendi a tomar outros tipos de cerveja. Então, minha história no mundo da gastronomia vai um pouco além do vinho e foi causado pela vergonha, né, de não conhecer, de ficar mal. E aí passei a estudar, passei a gostar e aí passei a dar cursos com as coisas que eu aprendi. O meu primeiro curso que eu dei já tem vai fazer quase 20 anos, né, quando eu comecei a dar os meus primeiros cursos sobre vinho, sempre presenciais. E eu acabei sempre gostando muito de ler sobre o assunto, né? E então essa foi a minha história.